Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Descomplicando a Matemática. Eu sou a professora Dani Guilherme e hoje nós vamos falar a respeito de critérios de divisibilidade. Se liga aí na dica. Bom, o que são os critérios de divisibilidade? Na verdade, são algumas normas que na hora que a gente bate o olho no número, eu já sei se aquele número vai ser divisível por determinados números. Por exemplo, qual é o critério que eu uso para saber se os números são divisíveis por 2? Na verdade, gente, todo número par é divisível por 2. Ou seja, se eu tiver um número par, que são os números... Se eu tiver um número par, que são os números finais 0, 2, 4, 6 e 8, eu tenho certeza absoluta que aquele número será sim divisível por 2. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 123.554, certeza que é divisível por 2, justamente por ser um número par. O outro critério de divisibilidade é para saber se o número é divisível por 3. Isso é bem legal. Na verdade, é só o seguinte, você vai pegar o número e vai somar os algarismos. Se a soma dos algarismos forem divisíveis por 3, ok. Se não for, aquele número não é divisível por 3. Então, aqui eu vou colocar, ó, a soma dos algarismos. Soma dos algarismos. Como assim, professora? Olha o exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Se eu tiver o número 111 e eu quero saber se esse número é divisível por 3, eu vou pegar 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Ou seja, se eu pegar os algarismos e fizer a soma, deu 3. 3 é divisível por 3? Sim, então 111 é divisível por 3. Se eu pegar um outro exemplo qualquer, se eu tiver aqui, ó, 124.602. Aí eu vou somar os algarismos. Vamos lá. Ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 0, 0. E 0, 13 mais 0, 13. E 13 mais 2, se eu somar todos os algarismos aqui, nós teremos 15. 15 é divisível por 3? Sim, então este número é divisível por 3. Então, basta a gente somar os algarismos e verificar se eles são divisíveis por 3, ok? Próximo. Critérios de divisibilidade por 4. Esse é bem fácil. Se o número for final 00, já é certeza que ele é divisível por 4. Se eu tiver 500, se eu tiver 8.000... Se eu tiver 6.100, final 00, divisível por 4. E se os dois últimos algarismos, colocar os dois últimos algarismos, forem divisíveis por 4. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 6.416 e eu analisar o 16, 16 divide por 4? Sim, então esse número é sim divisível por 4. Se eu tiver um outro exemplo aqui, ó, 124.432 e eu tô analisando, 32 é divisível por 4? Sim, esse número é divisível por 4. Se eu tiver aqui, ó, 613, analisando os dois últimos algarismos, o 13, ele é divisível por 4? Não, então esse número não divide por 4. Nosso próximo exemplo é a divisibilidade por 5. Esse é mais simples ainda, é só bater o olho que você já consegue descobrir. Aqui é final 0 ou 5, só isso. Qualquer número, ele pode ser gigantesco, 3.643.205, divide por 5? Sim, final 0, final 5, divide por 5. O critério de divisibilidade por 6, ele também é simples. Você só precisa, obedecer o critério de divisibilidade de 2 e de 3. Como assim, professora? O critério de divisibilidade de 2 é que o número necessita ser par. Então, mas é que todo número par vai dividir por 6? Não. Além disso, eu vou somar os algarismos e ele também precisa ser divisível por 3. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 912, não, vou colocar 912. Ele é par? É par. Então, ele já atendeu o primeiro critério aqui, ó, de ser divisível por 2. Mas ele divide por 3? Vamos analisar, ó. 9 mais 1, 10.
E 10 mais 2, 12. Sim, ele divide por 3 também. Então, este número aqui, com certeza, divide por 6. Se eu tiver um outro número, vamos imaginar que, assim, ó, 123.111. Primeiro, que ele já é ímpar, então ele não atende ao requisito de ser divisível por 2. Então, esse número aqui, ó, ele já não serve mais. Então, ele precisa ser par e a soma dos algarismos também precisam ser divisíveis por 3. Essa é a regra. Nosso próximo exemplo é a divisibilidade por 8. Qual é a regra? Nesse caso, cada número que termina com 0, 0, até mudar aqui de cor, a gente seguir um padrão. Cada número que termina com 0, 0, 0, divide por 8. E os 3 últimos algarismos, então os 3 últimos precisam ser divisíveis por 8. Então, os 3 últimos. Os 3 últimos algarismos. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 10.000, divide por 8, com certeza, final 000 já é um primeiro requisito. Se eu tiver aqui, ó, 114.108, será que esse número divide por 8? Ele não é final 000. Você vai lá no cantinho e vai dividir 108 por 8. Aqui nós teríamos 1 vezes 8 vai sobrar 2, aqui vai dar 28, aqui daria 3, então aqui já não vai dar um número, aqui não vai dar um número inteiro, então esse número aqui, ó, 24, sobra 4, então não vai dar, esse número não divide por 8. Então vamos pegar um outro exemplo, se eu tiver aqui, ó, 43.800, vamos lá. Os 3 últimos números, eles não terminam com 000. Então, eu teria que ir no cantinho e dividir 800 dividido por 8. Aqui nós já sabemos aqui que vai dar 100. Então, sim, este número divide por 8. Dando continuidade, quase finalizando aqui, olha só. Qual seria o critério de divisibilidade por 9? É o mesmo critério de divisibilidade por 3. Você precisa somar os algarismos e eles serem divisíveis por 9. Então, a soma dos algarismos. Vamos pegar um exemplo? Se eu tiver aqui, ó, 23.149. É só a gente verificar a soma, ó. 9 mais 1, 10, com mais 4, 14, 14 com mais 5, 19. Não, esse não divide porque aqui a soma dos algarismos vai dar 19, então esse não divide. Vamos pegar um outro exemplo? Se eu tiver aqui, ó, 9.000, eu vou colocar 911.000. 911.001. Então, 9, 10, 11, 12. Também não. Eu preciso que a soma desses algarismos, ele precisa ser divisível por 9. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 99. 9 mais 9, 18. 99 divide por 9. É a mesma regra do 3, só que a soma dos algarismos do 3, ele precisa ser divisível por 3. E a soma dos algarismos por 9, ele precisa ser divisível por 9. Critério de divisibilidade por 10. Esse é o mais fácil de todos. É o final 0. Todo número final 0 divide por 10. Critério de divisibilidade por 100. É o final 00. Beleza. Final 00 divide por 100. Critério de divisibilidade por 1000 é o final, adivinhe, 000. Então, 1, 2, 3. Com certeza, esses números vão dividir por 1000. E essas são as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo!